Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão, meus colegas advogados, advogadas, professoras, professores, dentistas, médicos? Me chamo Ricardo, sou professor de história, sou advogado e nas horas vagas sou fotógrafo de vida silvestre. E hoje, eu quero convidar todos vocês a participarem, desse bate-papo, dessa conversa, porque eu vou falar de um tema que talvez seja um dos temas mais interessantes, mais influentes, que dizem respeito tanto ao direito médico como ao direito hospitalar e também ao direito dos pacientes, né? O tema é a medicalização da vida, né? Um tema muito interessante que já vem sendo discutido aí em algumas universidades. E hoje eu vou falar um pouquinho desse tema para vocês, tá? É um tema que não se esgota nesse único bate-papo, né, de 20, 30 minutos, mas eu prometo que nas próximas gravações, né, nos próximos vídeos, eu vou continuar a falar desse tema tão interessante, tão importante, né? Bom, o que é o tema da medicalização da vida, né? A medicalização da vida, ela possui um conceito. E o que significa esse termo, né? Medicalização da vida. A medicalização da vida é quando uma prática médica, né, ela se estende para além da medicina. E isso vem sendo discutido já aí há no mínimo 40, 50 anos, né? Nasce com o pensamento de um pensador francês chamado Michel Foucault, que foi responsável em, né, elaborar, em fazer um recorte da evolução da medicina, né, ao longo do final do século XVIII, século XIX, principalmente no século XX. E esse pensamento desenvolvido por Foucault, ele acabou gerando aí uma série de contestações, né, gerou uma série de dúvidas, né, de qual é o verdadeiro papel da medicina, né, dentro do hospital e principalmente fora do hospital. E dentro desse contexto que eu acabei de colocar para vocês, né, o Foucault ele cria, né, ele elabora um conceito, ou dois conceitos, que serão de fundamental importância para que a gente possa entender o que é a medicalização da vida, né? O primeiro conceito que o Foucault desenvolve, né, o primeiro conceito que ele elabora é o conceito de biopoder. E esse conceito ele já vem sendo discutido aí há um bom tempo, né? Como consequência desse biopoder, nasce o que o Foucault denomina de biopolítica, né? Qual é a influência, qual é o papel da medicina nas relações de poder e qual é o papel da medicina nas relações políticas, né? Qual é a influência que o desenvolvimento da ciência médica, o desenvolvimento da biologia provoca não somente nos corpos, né, de nós, seres humanos, mas principalmente nas relações de poder e nas relações políticas. E aqui hoje vou fazer apenas um recorte histórico, tá? Eu vou apenas colocar aqui uma contextualização histórica bem breve para que a gente possa, nos próximos vídeos, aprofundar mais, né? Principalmente na relação médico-paciente e principalmente na figura do paciente enquanto um ser e principalmente também enquanto na função do seu corpo. Tá? Qual é a função do corpo perante a biologia, perante a política, e quais são as relações de poder que daí nascem, né? Lembrando que a relação médica, né, ela já é bem antiga, a relação médico-paciente, ela já é bem antiga, tá? E ao longo dos últimos 40, 50 anos, essa relação, como eu falei, ela ultrapassou os limites do próprio hospital, tá? E isso se inicia ainda na Europa no final do século XVIII para o século XIX. Né? Nesse recorte histórico, eu vou pegar 3 países como exemplo, tá? Que foram os países que Foucault analisou nessa evolução, né? Nessa
recontextualização do poder médico perante a vida, né? São 3 países: Alemanha, França e Inglaterra. Quando Foucault analisou o nascimento da clínica, né? Quando ele elaborou ali um livro muito importante sobre a loucura, né? Quando ele conta ali da evolução da relação do sexo, né? Enfim, qual é o papel dos gêneros, masculino e feminino, na relação de poder, na relação política, ele aborda, né? Ele evidencia que nesses 3 países a medicalização da vida, ela assumiu caminhos, ela se configurou por caminhos diferentes, tá? E aí, gente, só para finalizar esse breve conceito, o que é a medicalização da vida, né? Como eu falei, qual é o papel da medicina além da própria medicina? Hoje, né, aqui fazendo só um parênteses, grande parte da população ela está sendo acometida de ansiedade, depressão, existe um número muito elevado de suicídio, né? Hoje já se discute, né, a questão da eutanásia, né, como uma forma de abreviar a vida. E nos seus estudos, Foucault ele aborda tudo isso, né? Qual é o poder que a medicina tem, né, na condição dos corpos? E qual é a relação também, né? E é um tema bem interessante, que o trabalho, que a vida laboral tem na relação médico-paciente e qual é o papel do trabalho, né, na medicalização da vida. E aí, como eu estava falando, hoje, grande parte da população mundial ela está sendo acometida por síndromes, né, psiquiátricas, síndromes psicológicas, que acabam levando nós, seres humanos, a procurar uma ajuda, um auxílio médico. Só que esse auxílio médico, né, em vez de ficar restrito ali numa situação hospitalar, ele extrapola, né, essa conduta médica. E aí, né, acaba se produzindo a medicalização, né? Exemplo, muitas pessoas hoje procuram remédios, né, para dormir, procuram remédios para trabalhar, procuram remédios para, né, manter uma vida ali saudável, né, entre aspas. Muitas pessoas hoje se medicalizam para tentar ter um corpo hiper, mega, né, perfeito. E por trás disso, que foi a análise de Foucault, existe uma relação médica, uma relação biológica, de biopoder, que é muito importante e que acaba interferindo no próprio desenvolvimento da autonomia pessoal, da autonomia psíquica dessas pessoas que procuram determinados tipos de ajuda psicológica ou psiquiátrica. E é daí que se começa a desenhar, né, a medicalização da vida, né? Hoje, em função da internet, em função da nossa vida, né, e atribulada, corrida, muitas pessoas elas não possuem uma capacidade física e psíquica de suportar determinadas situações e acabam procurando uma ajuda médica. E é nessa passagem que o poder médico ele extrapola a medicina, tá? Bom, deixa eu ver aqui a minha cola. Bom, eu falei para vocês que 3 países serviram, né, de inspiração para que Foucault pudesse desenvolver esse conceito, né? E outros pensadores, logo após Foucault, enfim, continuaram, né, aprofundaram, criticaram a sua obra, né? Hoje, a medicalização da vida ela já assumiu outras realidades, né, outros contextos, mas eu penso que o trabalho de Foucault ele é essencial para a gente colocar um paradigma, né, serve como um pensamento paradigma para que desse pensamento a gente possa evoluir, para que a gente possa aprofundar, né, e chegar hoje, né, nas nossas vidas cotidianas, nas nossas vidas, né, diárias, né, nas nossas relações, né, sociais, econômicas e políticas, tá? Bom,
primeiro país, ou um dos países que Foucault analisou, né, no nascimento, né, da medicalização da vida, foi a Alemanha. Né? A Europa, como nós sabemos, ela é considerada aí o berço do pensamento ocidental, em vários campos, da filosofia, da medicina, da política, da economia, da cultura. E Foucault analisou, né, o papel da medicina na Alemanha, né, do final do século XVIII para o século XIX. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que com o desenvolvimento da clínica, da medicina, da biologia, da química, né, a Alemanha ela assumiu uma postura, né, o governo alemão, enfim, da passagem, né, da Prússia para a Alemanha, a medicina ela foi totalmente estatizada no sentido de que todas as doenças, todos os males, eles deveriam ter uma condução estatal, né? Ou seja, vamos promover, vamos criar as polícias médicas do Estado, né? Para que essa polícia ela possa, a partir de uma orientação sanitária, evitar, combater determinados tipos de doença. Tá? Então, esse foi o primeiro cenário que Foucault analisou, da Alemanha. Né? Uma polícia médica estatal que terá como objetivo evitar, enfim, combater determinadas doenças. Tá? Nesses três países, Alemanha, França e Inglaterra, ocorre uma profunda sanitarização das cidades. Tá? O hospital, né, o nascimento do hospital, ele nasce muito mais, o conceito de hospital há 200, 300 anos, era visto muito mais como um local onde as pessoas iam para morrer. Era um local de passagem. Né? Qual foi o papel do biopoder, da biopolítica? Transformar esse local, que era visto como local de passagem, como local de vida. Né? Nós não vamos para o hospital para morrer. Nós vamos para o hospital para procurar uma cura. Nessa passagem, nasce o biopoder, nasce a biopolítica, da morte para a cura. E a Alemanha, né, ela se destacou nesse sentido. Né? O Estado ele passa a definir certas diretrizes que irão encaminhar, que irão ali, né, orientar a melhor forma, né, de se evitar a doença e como combater a doença. Tá? O segundo país que Foucault analisa foi a França. Tá? A sequência aqui eu coloquei só para um efeito didático, tá, gente? França, Alemanha, Inglaterra, França, enfim. O segundo país foi a França. Né? E qual foi o papel, né, da medicalização da vida? Como nasce a medicalização da vida na França? A França, durante muitos anos, né, ela procurou excluir, separar, isolar determinados grupos sociais que eram doentes, loucos, pessoas com algum tipo de deficiência, né? E esse grupo, né, ou esses grupos, eles eram sempre afastados dos principais centros dentro da França, a fim de evitar uma contaminação, a fim de evitar ali um desequilíbrio social. Além disso, o que foi feito pelo governo, pelo Estado francês, né, pela elite francesa? Uma intensa reforma urbana, né, uma intensa reforma urbana. E aí eu destaco um livro, né, que é clássico, que é o livro do Victor Hugo, chamado de Os Miseráveis. Né? Colocam-se os miseráveis dentro, né, do subterrâneo, para que ninguém possa ver, e a cidade ela passa por uma intensa reforma, por uma intensa modernização sanitária, urbana, arquitetônica. Tá? Então, esse foi o segundo cenário visualizado por Foucault, também com o objetivo de se medicalizar a situação, a realidade social de determinado país. Tá? O terceiro país que foi objeto de análise foi a Inglaterra. Só que na Inglaterra, né, se medicalizou o trabalho, se medicalizou, se reformou, né, a relação trabalho-capital.
né? A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, né? É o berço do desenvolvimento capitalista mundial, e a forma que foi encontrada pelos ingleses para sanitarizar, para tornar a cidade uma cidade asséptica, sem sujeira, sem qualquer tipo de mal, foi promover essa asepsia na relação do homem com o trabalho. Também com o objetivo de promover aí o próprio desenvolvimento do sistema capitalista, né, que se desenvolve na Inglaterra. Bom, a partir dessas três visões, né, de como a medicina passou a influenciar a vida social e econômica de nós seres, principalmente o corpo físico, biológico, individual, e depois o corpo coletivo, e aí é um traço importante do trabalho de Foucault, que a medicina social, né, que passa a ser desenvolvida, ela visa primeiramente o corpo individual. Do corpo individual, parte-se para o corpo coletivo. Como eu falei, a cidade não deixa de ser um corpo coletivo, né? E como eu vou evitar, como eu vou combater determinadas doenças que atingem esse corpo social indistintamente, tá? Esse recorte promovido por Foucault, né, ou seja, essa visão de asepsia coletiva, né, e aí ela foi muito turbinada com o desenvolvimento da medicina, de novas técnicas, com o desenvolvimento da biologia, né, novas descobertas, da química, né, a descoberta de novos remédios. Aos poucos, isso foi se espalhando para esse corpo coletivo, né, das pessoas que viviam nos principais centros urbanos. E acabou que, enfim, a partir da segunda metade do século XX para o século XXI, essa situação ela estava completamente definida, ela estava completamente desenhada na Europa. E da Europa ela foi para outros países, né? Vamos pegar o caso aqui do Brasil, né? Início do século XX. Né? O que acontece nos principais centros urbanos? Uma intensa reforma sanitária. Né? Ainda hoje, muitas comunidades, muitas populações não têm acesso à água tratada, né? Não têm acesso a um esgotamento sanitário, e isso é causa de doença. Né? Onde que vai parar? Onde que as pessoas procuram uma última ajuda quando elas pegam um determinado tipo de mal, né? Um determinado tipo de doença que pode ser evitada? No hospital. E aí, qual é o papel do hospital frente a esse corpo, né, frente a esse indivíduo, e qual é o papel do hospital, da medicina, frente ao coletivo? E aí nasce o conceito de biopoder, que Foucault tão bem trabalhou nas suas obras, né, que tão bem ele analisou, que deixou uma herança muito rica para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o papel da medicina, sobre o papel das ciências médicas, sobre a vida e principalmente também sobre como nós devemos nos portar perante determinada situação que envolve um conhecimento médico, né? Uma das características centrais da obra de Foucault é que ele analisa que nós, seres humanos, que não temos, uma grande parte não tem conhecimento médico, nós acabamos nos tornando reféns de um determinado tipo de conhecimento, que no caso é o conhecimento médico. E essa forma de se tornar refém se transforma em uma forma de poder. Né? Essa forma de você procurar uma ajuda daquilo que você não conhece, um médico, um dentista, um biólogo, que teoricamente deveria ser só uma relação ali de, né, médico-paciente, medicina, ela extrapola, vai além dessa relação. E isso acaba promovendo a chamada medicalização da vida, né? Bom,
qual é a atualidade do pensamento de Foucault hoje, né? Vamos trazer aqui hoje para a nossa realidade, no século XXI, internet, né? Hoje todo mundo é um pouco médico, né? Porque tem o Google, né? Então qualquer mal, qualquer dor de cabeça, qualquer dor de dente, a pessoa corre no Google, pesquisa, né? Às vezes nem procura um médico, já sabe o que tem que fazer. E isso é uma forma de medicalização da vida, né? É uma forma de você procurar uma saída dentro de um contexto maior, dentro de uma realidade na qual você não domina, nós não dominamos, mas que influencia a nossa forma de relação política, social, econômica e cultural, como eu falei no início, tá? Bem, o direito hospitalar, né, o direito médico hospitalar, ele tem uma ele tem uma raiz nesse conceito de Foucault, de biopoder e de biopolítica, tá? Principalmente na relação médico-paciente. Hoje, né, enfim, nos últimos 30, 40 anos, já estamos aí tentando, pelo menos, tornar uma situação mais equitativa, né, mais equilibrada, da relação do médico com o paciente, né? Qual é o papel do paciente nessa relação? E será que esse equilíbrio promovido, né, que a gente está buscando, que nós estamos lutando para que ele realmente se efetive, será que esse equilíbrio ele será suficiente para que a gente possa ir além dessa medicalização e de certa forma a gente barrar isso? Será que o trabalho de Foucault, o trabalho de Agamben, de Esposito, né, do Illich, que via a medicalização da vida como uma forma de imperialismo, né? As grandes farmacêuticas, o sistema capitalista, o trabalho. Será que esse equilíbrio médico-paciente, será que se ele for alcançado, haveria uma redução dessa medicalização da vida? Então, são temas que estão aí para serem discutidos, né? Estão aí para serem analisados. Eu penso que a figura ou seja, o papel das ciências médicas hoje, elas assumiram um papel muito além do que é a própria medicina, né? A medicina hoje ela é usada como arma, uma ferramenta política, econômica, até mesmo como uma ferramenta de guerra, né? Haja vista aí a Covid, que, enfim, 3 anos atrás pegou todo o planeta, né? Qual é o papel da medicalização dos nossos corpos, das nossas vidas sociais e políticas frente a um determinado tipo de doença? Qual é o uso político? Qual é o uso que as relações de poder trazem, ou melhor, exteriorizam essa relação? Então, eu quero deixar essa reflexão, tá? Esse é um pequeno recorte histórico, né, do início desse processo, né? Logicamente que com o desenvolvimento da bioética, né, do biodireito, né, esse tema ele está em pauta, é um tema que continuará em pauta, né? Enfim, nós temos que achar uma saída para esse tipo de situação. Não é fácil, né? É um tema que envolve desde uma criança até um idoso, né? E aqui entra uma outra característica, a medicalização da infância. Eu sou professor já há 27 anos e o que eu vejo, o que eu passei a ver nos últimos 5, 10 anos, foi uma intensa medicalização da vida infantil, né? Crianças com 12, 13, 14 anos que, para irem para a escola, para fazer uma determinada atividade, né, para se concentrarem, né, em uma determinada tarefa, eles precisam de ter uma ajuda, né, medicamentosa, uma ajuda química, né? Até que ponto isso é interessante? Até que ponto isso não vai gerar uma consequência psíquica, psicológica para aquela criança, né? Frente a determinados tipos de transtornos, né? Nós temos TDAH, temos as crianças desafiadoras, temos as crianças autistas, né? Até que ponto a medicalização dessa fase da vida ela é interessante, ela é boa, né? Para a criança e depois para o coletivo, tá? Meu papel aqui é trazer do individual para o coletivo, porque isso futuramente será judicializado e já está sendo,
né? Já há uma discussão filosófico-política e também haverá uma discussão jurídica sobre o papel da medicina nas condutas humanas fora de uma relação médico-paciente, tá? Então eu vou deixar aqui essa interrogação para a gente pensar, para a gente discutir, tá? É um tema muito interessante que envolve todos os aspectos das nossas vidas sociais, políticas, nossa vida econômica. É um aspecto, é um ponto de discussão altamente filosófico, abstrato, né? Mas que há necessidade de uma discussão para onde isso está indo, para onde vai essa intensa medicalização das nossas vidas das nossas vidas cotidianas, da nossa vida diária, né? Será que é importante mesmo haver uma relação de biopoder, uma relação biopolítica da medicina, né? Aí eu coloco medicina como um conhecimento técnico, tecnológico, científico. Será que essa relação ela não está indo além do que é para ocorrer, do que é para existir de fato? Então fica aqui o meu convite, eu irei fazer outros vídeos sobre esse tema, né? Eu pretendo falar sobre a relação que o trabalho, né, as relações de trabalho, qual é a sua importância nessa medicalização, como eu falei, né? Hoje, para acordar, tem que ter remédio, para dormir, tem que ter remédio, para ir para a academia, tem que ter remédio, para viajar, tem que ter remédio, né? As academias hoje, uma forma de medicalização da vida a proliferação de dezenas de academias, né, que procuram trazer para nós seres humanos um corpo perfeito. Será que conviver com a imperfeição também não é importante para o crescimento pessoal, filosófico? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que nós fôssemos respondendo conjuntamente. Tá bem? Bom, como eu falei, né, eu vou deixar aqui o meu site, www.direitohospitalar.com.br, né, fiquem à disposição, compartilhem, né, podem fazer críticas, eu estou aqui aberto, estou aprendendo, né, com vocês. Eu não me coloco aqui como dono da verdade, eu estou apenas aqui tentando sair um pouquinho da minha ignorância. Tá bom? Fiquem bem, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.